E aí galera, tá chegando mais um vídeo aqui no nosso canal Entendes Tu que Lê? E no vídeo de hoje nós vamos tratar do tema: existe maldição hereditária? Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Algumas igrejas trazem essa doutrina, dizendo que um demônio ele fica aí na família, ou acompanhando uma família, ou acompanhando uma pessoa, e quando essa pessoa morre, esse demônio ele é transferido ao filho, e assim sucessivamente. Então é um demônio familiar. Enquanto você não fizer uma quebra de maldição, esse demônio ele vai ficar aí na sua família, e que você precisa aí fazer essa quebra de maldição. Da onde eles tiram essa tal doutrina de maldição hereditária? De uma leitura errônea. Êxodo 20, versículo 5 ao 6. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus estatutos. Bom, ao ler esse texto, muitos dizem aqui que é um demônio que vai ficar aí visitando até a terceira e quarta geração. Mas como nós lemos o texto, e essa simples leitura nos mostra que em nenhum momento aparece um demônio, mas sim o próprio Deus visitando a iniquidade dos pais nos filhos. Em nenhum momento aqui é um demônio familiar, mas é Deus dizendo para aquele povo que se eles continuassem ali adorando, fazendo imagens de escultura e adorando essas imagens, ele mesmo visitaria as maldades do pai nos filhos. Em qual sentido? No sentido em que se o filho permanecer no mesmo pecado do pai e não se arrepender, é claro que Deus iria visitar essa maldade. É claro que Deus visitaria esse pecado, por quê? Porque o filho continua praticando os mesmos pecados dos seus pais. Não há arrependimento. Então veja, se o filho novamente gerar um outro filho, e se ele não se arrepender, também Deus visitará. É nesse sentido que Deus está dizendo que visitará a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas em nenhum momento é um demônio. A melhor maneira de nós vermos que essa história de maldição hereditária não é bíblica é nós lermos Ezequiel 18, aonde Ezequiel está tratando exatamente daquilo que foi dito lá em Êxodo. Vamos à leitura do texto. Primeiramente, vamos ler Ezequiel, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 4. Vamos à leitura do texto. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direi este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel está falando exatamente disso, porque havia esse provérbio no meio do povo de Israel, dizendo assim: olha, nós estamos sofrendo porque os nossos pais pecaram, nós estamos pagando a conta. É mais ou menos nesse sentido que havia esse provérbio dentro do povo de Israel. Mas olha o que Ezequiel vai escrever agora. Vamos à leitura do texto do versículo 5 ao 9. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor as coisas penhoradas, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Aqui Ezequiel está falando de uma pessoa boa, de uma pessoa que está cumprindo a lei de Deus.
Veja agora o que nós vamos ler se esse homem gerar um filho. Vamos ver se há a maldição hereditária. Vamos ver se há uma transferência de demônio. Vamos ler agora do versículo 10 ao 13. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer dessas coisas e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto, o seu sangue será sobre ele. Agora nós estamos vendo Ezequiel falando assim, olha, se um filho de um justo se tornar injusto, o pecado dele vai recair sobre ele. Veja que interessante. Agora vamos ver o que ele continua dizendo nos próximos versículos. Versículo 14 ao 18. Eis que se ele gerar um filho, que veja todos os seus pecados que seu pai fez, e vendo-os, não cometer coisa semelhante, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade do seu pai, certamente viverá. Então nós conseguimos ver o que Ezequiel está tratando. Ezequiel está dizendo exatamente isso. Não é porque o pai fez justiça que a justiça será imputada no filho. Não é porque aquele ladrão gerou um filho que o filho também vai ser ladrão, como ensinam na doutrina aí da maldição hereditária, onde diz, olha, se o cara rouba, por isso que o filho vai roubar. Se a pessoa bebe, por isso o filho daquela pessoa também irá beber. É uma maldição hereditária. E nós estamos vendo aqui pela Bíblia que não é isso que acontece. E isso vai ficar bem mais claro quando nós lermos o versículo 18. Quanto ao seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e o praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então nós conseguimos ver, do versículos 18, 19 e 20, essa doutrina da maldição hereditária ela fica meio sem base bíblica. Porque a própria Bíblia está dizendo que o pai não levará, que o filho não levará a maldade do pai. E nem o pai, depois aí gerando um outro filho, isso não vai acontecer. Então o pai não pode imputar a sua justiça ao filho, nem muito menos o seu pecado. Então nós vemos Ezequiel falando exatamente isso, que o filho não levará a iniquidade do pai. Então essa doutrina de maldição hereditária, ela fica meio sem base bíblica. Então nós aprendemos no vídeo de hoje que maldição hereditária não existe. Por quê? A alma que pecar, essa certamente morrerá. Então não tem um demônio familiar, não existe isso. Nós vemos que se alguém se converte, verdadeiramente essa pessoa está liberta, e nós vemos que não tem como haver esse demônio hereditário, como muitos dizem. Então se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dá um like e compartilhe com pessoas que precisam aprender a palavra de Deus de uma maneira simples e eficaz. Então no vídeo de hoje nós aprendemos que maldição hereditária não existe segundo a palavra de Deus. O Entendes Tu Que Lê vai ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley.